Padre Santo, gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Pastor Celso. Te alabamos, Señor, por la vida de él. Te pido, Señor, que tú puedas usarlo, Señor, en tus manos para traer tu mensaje a nuestros corazones. Bendiga la vida de él, de su familia. Ayúdalos, bendícelos, prospéralos, Señor, y que él pueda seguir siendo la bendición, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Le voy a traducir. ¿Está bien? Porque queda más fácil, ¿no? Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos felizes de estar aqui nesta manhã Estamos felices de estar aquí esta mañana para continuar a nossa temática sobre o reino. para seguir el tema del reino. Eu acredito que aqueles que tiveram na vez passada já ouviram falar um pouco mais. Creo que los que estuvieron aquí la otra vez que estuve el mes pasado ya escucharon un poco sobre eso. Amém? E hoje nós vamos falar sobre redescobrindo a nossa identidade no reino. Y vamos a hablar sobre redescubriendo nuestra identidad en el reino. Esse tema sobre identidade é um tema que tem sido falado no mundo todo sobre a identidade do cristão. Es un tema que ha sido hablado en todo el mundo sobre la identidad del cristiano. Eu percebi que a maioria dessas temáticas sobre a identidade Yo noté que la mayoría de las personas que hablan sobre la identidad são muito boas, mas muitas vezes falta um elemento importante. son muy buenas, pero a veces le falta algo muy importante. Porque quando eles falam da identidade, Porque cuando hablan de identidad, eles esquecem de conectar a identidade nossa com o reino de Deus. se olvidan de conectar nuestra identidad con el reino de Dios. E hoje nós vamos mostrar para você como a nossa identidade está relacionada ao reino. Y vamos a ver hoy cómo nuestra identidad está relacionada con el reino. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então nós vamos neste momento convidar você para abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Te invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. E tenha ele o domínio sobre a terra, Y tenga potestad sobre sobre a terra, sobre todos as bestas, sobre a terra, sobre todos os animais que se arrastam na terra. sobre todos los peces de mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias de toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amém. Amén. O reino de Deus é a chave para a gente compreender a nossa identidade. El reino de Dios es la clave para que podamos entender nuestra identidad. Primeiramente, nós vamos pensar sobre 5 perguntas que toda pessoa que vive nesse planeta Terra precisa responder. Vamos ahora a hacer 5 preguntas que todas las personas que viven en ese planeta Tierra tienen que contestar esas preguntas. A primeira pergunta que nós precisamos perguntar para nós mesmos e ter a resposta La primera pregunta que hacemos a nosotros mismos y contestarla é uma pergunta que fala sobre a nossa origem. es sobre nuestro origen. Essa pergunta significa: quem sou eu? La pregunta es, ¿quién soy yo? É uma pergunta que fala da sua identidade. Una pregunta que habla sobre su identidad. É uma pergunta que fala da sua filiação, de onde, quem é que te criou. Es que habla quién te creó. É importante fazer esta pergunta porque ela vai ajudar você a responder as outras 4 perguntas. Es importante hacer esa pregunta porque te va a ayudar a contestar las otras 4 preguntas. E a segunda pergunta é a pergunta sobre a sua origem, ou seja, de onde eu vim. La segunda pregunta es su origen, ¿de dónde yo he venido? A terceira pergunta é a pergunta que fala do seu propósito, é a pergunta: por que estou aqui? La tercera pregunta es sobre su propósito, ¿por qué estoy aquí? A outra pergunta é sobre o seu potencial, é o que eu posso fazer. La otra pregunta es sobre tu potencial, ¿qué puedo yo hacer? E a quinta e última pergunta é a pergunta sobre o seu destino, ou seja, para onde estou indo. Y la quinta pregunta, la última, es su destino, ¿para dónde estoy yendo?
Então, estas 5 perguntas, elas controlam a vida de todas as pessoas no planeta Terra. Esas 5 preguntas controlan la vida de todas las personas en el planeta Tierra. Se uma pessoa não consegue responder estas 5 perguntas que falam da sua origem, Si la persona no puede contestar esas 5 preguntas que hablan sobre su origen, que fala da sua identidade, que hablan de su identidad, que fala do seu potencial, de su potencial, que fala da sua capacidade e do seu destino, que habla de su capacidad y su destino, esta pessoa terá dificuldade para viver no planeta Terra. esa persona va a tener dificultades en vivir aquí en el planeta Tierra. Porque tudo depende da gente conseguir responder essas 5 perguntas. Porque todo depende de contestar esas 5 preguntas. E hoje nós vamos mostrar para você como que o reino de Deus, ele ajuda você a entender a resposta destas 5 perguntas. Y hoy te vamos a mostrar cómo el reino de Dios te ayuda a contestar esas 5 preguntas. Então vamos pensar agora sobre a primeira pergunta: quem sou eu? Qual é a minha identidade? Bueno, ahora pensamos, la primera pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Primeiramente, quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26, Cuando vamos a Génesis 1:26, ali Deus está declarando o seu desejo de criar a raça humana. Dios declara su deseo de crear toda la humanidad. Quando ele diz: façamos o homem de acordo com a nossa imagem. Cuando dice, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen. E depois ele também vai explicar qual é a razão por que ele quer criar o homem. Y después explana la razón del por qué cree que quiere crear el hombre. Em seguida ele diz: e eles tenham o domínio sobre a terra. Y dice que tengan dominio sobre la tierra. Primeiro Deus quer criar você. Primero Dios quiere crearte. Depois ele fala qual é a razão por que ele está te criando. Después el por qué te está creando. Então, nesse versículo, nós vamos perceber que quando Deus nos criou, nós recebemos o DNA de Deus. Entonces vemos que cuando Dios nos ha creado, recibimos el ADN de Dios. Nós recebemos a essência de Deus. Recebemos la esencia de Dios. Porque ele diz que quer criar o homem de acordo com a sua imagem. Porque dice que quiere crear al hombre conforme su imagen. E a imagem significa a natureza de Deus. Y la imagen dice que es la naturaleza de Dios. É a essência de Deus. La esencia de Dios. Isso significa que Deus está tirando a sua essência, parte da sua natureza, e está colocando na criação do homem. O sea, Dios está sacando de sí mismo, de su esencia, para poner en la creación del hombre. Então, quando nós perguntamos quem sou eu, nós precisamos ir para Gênesis 1:26. O sea, cuando preguntamos, ¿quién soy yo? La contesta está ahí en Génesis 1:26. Porque a nossa identidade está em Deus. Porque nuestra identidad está en Dios. O nosso DNA saiu do Deus, que é a fonte de toda riqueza e abundância. Nuestro ADN salió de Dios, que es la fuente de toda riqueza y abundancia. A nossa essência saiu do Deus, que é a fonte de toda ciência, sabedoria e conhecimento. De Dios salió toda sabiduría, conocimiento y ciencia. O nosso DNA saiu do Deus, que é amor, bondade, justiça, poder. Nuestro ADN vino de Dios, que es poder, bondad y justicia. E também é beleza, formosura e harmonia. Belleza, hermosura, armonía. O nosso DNA saiu do Deus, do nosso Pai, que é a fonte de todo caráter, justiça, moral e integridade. Nuestro ADN salió de Dios, que es fuente de justicia moral e integridade. A nossa origem saiu do Deus, que é o Criador, que estabeleceu um reino e a sua família real. Nuestro origen vino de un Dios que estableció su familia real y estableció un reino. Então é muito importante saber quem é Deus, que Deus é um rei, para depois a gente entender qual é a nossa linhagem de realeza. Por eso es importante conocer a Dios, que es un rey, para saber nuestro linaje de realeza. Então, primeiramente, nós entendemos que Deus é rei e ao criar o homem, nós herdamos essa natureza real de Deus. O sea, saber que Dios es rey y cuando Él nos creó, heredamos esa naturaleza real de Dios. A segunda pergunta é a pergunta sobre a origem, de onde eu vim. Segunda pregunta es la origen, ¿de dónde yo he venido? Ou seja, qual é a minha essência? O sea, ¿cuál es mi esencia?
O lugar que você nasceu aqui na terra não revela a sua origem. El lugar que naciste aquí en la tierra no revela tu origen. Se você nasceu no Brasil, no Equador, no Chile ou qualquer outro país da América Latina, Si has nacido en Brasil, Ecuador, Chile, cualquier país de América Latina ou de qualquer outra nação do mundo, o cualquier otro país del mundo, esse nascimento terreno não vai explicar a sua origem de identidade. ese nacimiento terreno no explica, no explana tu origen de identidad. Embora você tenha um cartão que é a sua identidade dada pelo seu país, isso não vai explicar totalmente a sua origem e a sua essência. Mismo que tengas una tarjeta que tu gobierno te dio hablando de la identidad tuya, eso no explana tu esencia y tu origen mismo. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que a sua origem não veio da terra, mas veio do céu. Pero cuando ves la Biblia, vas a saber que tu origen no vino de la tierra, pero vino del cielo. Você pode ter nascido no Brasil ou no seu país de origem, Puedes haber nacido en Brasil o cualquier otro país de origen, mas você não veio desse país que você nasceu. pero no viniste de ese país que naciste. Você está aqui nesse país ou você está aqui no planeta Terra, Tú estás aquí en ese país o en ese planeta Tierra, mas você não veio do planeta Terra. pero no viniste del planeta Tierra. Você veio do céu, que é a sua origem. Viniste del cielo donde es tu origen E você foi enviado para a Terra, y fuiste enviado para la tierra, para uma missão. para una misión. Mas você não tem a sua origem no planeta Terra. Pero tu origen no es el planeta Tierra. Você veio do Brasil, mas você nasceu no Brasil, mas você não veio do Brasil. Naciste en Brasil o cualquier país donde naciste, pero tu origen no es ese país. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você descobre que Deus é um Pai celestial. Cuando ves la Biblia, sabes que Dios es un Padre celestial. E o seu Pai celestial, ele tirou a sua origem de dentro dele, de onde ele mora e de onde ele habita. Y tu Padre celestial sacó el origen de donde Él vive, de donde Él estaba. E a terceira pergunta é a pergunta que, o porquê eu estou aqui? Y la tercera pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Muitas pessoas ainda não sabem o que estão fazendo no planeta Terra e qual é a razão para elas ter vindo para o planeta Terra. Muchas personas no saben qué están haciendo en el planeta Tierra y la razón por qué vinieron para ese planeta. Muitas pessoas pensam que a vida é só nascer, viver e morrer e está tudo bem. Muchos piensan que la vida es nacer, vivir, morir y ya está. Mas a verdade é que você veio porque Deus tinha um propósito com você. Pero la verdad que viniste es porque Dios tiene un propósito contigo. Deus tinha alguma coisa para você fazer no planeta Terra que então vai confirmar a razão para Ele te mandar para cá. Dios tiene un plan contigo aquí en el planeta Tierra y por esa es la razón que Él te ha enviado para aquí. Você veio para resolver um problema de Deus. Viniste para solucionar un problema de Dios. E essa é a razão por que Ele te criou. Y ese es el por qué Él te ha creado. E quando você vai olhar lá no livro de Gênesis, ele está dizendo qual é a razão por que ele te criou. Y cuando ves el libro de Génesis, dice el por qué te ha creado. Ele criou você para dominar o planeta Terra. Él te creó para dominar el planeta A Tierra. Bíblia fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e que ele tenha domínio sobre a terra. Y dice, hagamos el hombre conforme nuestra imagen, que Él tenga poder y dominio sobre la tierra. Deus não criou você só para adorar a Deus. Dios no te ha creado solo para adorar a Dios. Deus não criou você só para ir à igreja. Dios no te ha creado solo para ir a la Deus não iglesia. criou você só para vir ao mundo trabalhar, comer, viver e passear. Dios no te creó para trabajar, vivir y pasear. Deus criou você porque Ele colocou a natureza do domínio dentro de você. Dios te creó porque puso la naturaleza del dominio en ti. Quando Ele diz que eles têm o domínio, Deus estava dizendo que eles têm a liderança, a administração e o governo do planeta Terra. Cuando dice que tengan dominio, que tengan administración, poder y control sobre el planeta Tierra. A Terra foi dada aos seres humanos para ser governada por eles. La tierra fue dada a los seres humanos para ser gobernada por ellos. Deus poderia ter mandado anjo para administrar o planeta Terra, mas Ele preferiu criar seus filhos à sua imagem. Dios podría enviar un ángel para gobernar el planeta Tierra, pero Él decidió crear
personas conforme su imagen. Então todos nós nascemos com a natureza do governo em nosso sangue, em nossas O veias. sea, nacemos con la naturaleza del gobierno en nuestras venas. Deus não criou uma nação de escravos, Dios no creó un mundo de esclavos, um mundo de servos, un mundo de siervos, mas criou uma nação de administradores e governantes. pero creó una nación de gobernantes y administradores. Qualquer pessoa que estiver assentado aí ao seu lado é uma pessoa que tem a natureza do governo de Deus dentro da sua natureza. La persona que está sentada a su lado es la persona que tiene la naturaleza del gobierno de Dios adentro de ellos. Esse governo sobre a terra foi deturpado e foi completamente bagunçado, mas Deus mandou Jesus para devolver o nosso poder e a nossa administração. Ese gobierno de la tierra se tornó un lío completamente destruido, pero Dios envió a Jesús para restablecer ese gobierno del hombre en la tierra. E a outra pergunta importante é a pergunta: que eu posso fazer? Y otra pregunta importante es, ¿qué puedo yo hacer? Qual é a capacidade, qual é o meu propósito? Qual é o meu potencial? ¿Cuál es mi capacidad y mi potencial? Então hoje eu quero falar com você que Deus encheu você de potencial. Quiero decirte que Dios ya te ha llenado de muchos potenciales. Deus é conhecido como Deus onipotente. Dios es un Dios omnipotente. Ele tem todo o poder. Él tiene todo el poder. E toda a criação dele está cheio dessa potência para se tornar aquilo que ela foi criada. Y toda la creación de Dios tiene potencia, poder para tornarse lo que Él para lo que Él ha creado. Todos nós que estamos aqui, estamos cheios do potencial de Deus. Todos aquí estamos llenos del potencial de Dios. Deus, ele trabalha com o princípio do potencial. Dios trabaja con principio de potencial. Todas as coisas criadas já nasceram com o potencial para se tornar aquilo para qual Deus criou elas para ser. Todas las cosas creadas por Dios ya fueron creadas para ser aquello que Él planeó que fuera. Todas as coisas já estão grávidas daquilo que elas se tornaram para ser. Todas las cosas que Dios creó ya están embarazadas para tornar otras con el potencial que Dios ha creado. Deus não está procurando a coisa em si, mas Deus está procurando aquilo que a coisa vai se tornar. Dios no está buscando la cosa, podemos decir, pero está buscando el potencial que esa cosa se va a tornar en. Por exemplo, quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para buscar Davi, não era Davi que ele estava procurando. O sea, cuando Dios envió a Samuel para ir a la casa de Jessé, no es David que Dios estaba buscando. Deus estava procurando um rei que estava escondido dentro de Davi. Dios estaba buscando un rey que estaba escondido adentro de David. Quando Deus olha para uma semente, não é a semente que Deus está procurando. Cuando Dios mira para una semilla, no es la semilla que Él está buscando. Ele está procurando aquela árvore, aquela planta que vai sair daquela semente. Dios está mirando el árbol que va a salir de adentro de esa semilla. Quando Deus estava procurando Saulo de Tarso, ele não estava procurando Saulo, ele estava procurando Paulo, o apóstolo Paulo, que estava escondido dentro de Saulo. Cuando Dios estaba buscando a Saulo de Tarso en el camino, no era Saulo que Dios estaba buscando, pero apóstol Pablo que estaba ahí adentro de Saulo. Para Deus, a coisa mais importante é quando a semente consegue se tornar a árvore que ela nasceu para ser. Para Dios la cosa más importante es cuando la semilla se torna el árbol que ella fue creado para ser. Nenhuma obra de Deus estará totalmente acabada enquanto o potencial daquela coisa não chegar ao ponto máximo de desenvolvimento. Ninguna obra de Dios va a estar totalmente concluida enquanto eso no llegar al punto máximo de su potencial. Por mais que Deus ame você, Ele não vai ficar totalmente feliz se você não se tornar o potencial que Ele criou para você ser. Por más que Dios te ame, Él no va a quedar totalmente feliz contigo si tú no te tornas el potencial máximo que Él te ha creado para ser. A menina, ela tem que se tornar a mulher que está escondido dentro da menina. La niña tiene que tornarse la mujer que está escondida dentro de esa niña. Porque Deus colocou em toda semente uma árvore. Porque ya Dios ha puesto dentro de cada semilla un árbol. Em toda árvore, Deus colocou uma floresta. En todo árbol Dios ha puesto una floresta. Em todo peixe, Deus colocou um cardume. En todo pez Dios ha puesto un cardumen.
Em todo garoto, Deus colocou um homem escondido. En todo niño hay un hombre ahí adentro. Em toda vaca tem um rebanho escondido. En toda vaca hay un rebaño ahí escondido. Em todo aluno tem um professor escondido. En todo alumno hay un profesor escondido ahí adentro. Em todo ovo tem uma galinha escondida. En todo huevo hay una gallina ahí adentro. E você que está aqui tem uma coisa escondida dentro de você. Y tú que estás aquí, tienes algo escondido adentro de ti. Talvez na vida que você viveu e o jeito que os seus pais, sua família te criou, eles nunca revelaram o seu verdadeiro potencial. Capaz que la forma que has sido creado, la forma que tu papá y tu mamá te creó, nunca fue revelado el potencial completo que tú tienes adentro de ti. Então você nunca deve julgar uma pessoa pela aparência, porque dentro dela existe um potencial que ninguém sabe o que ela carrega dentro dela. Nunca juzgues una persona por la apariencia, lo que miras, porque adentro de ella está el potencial que Dios la creó para hacer. Por exemplo, se você olhar na Bíblia, a Bíblia está cheia de exemplos dessa questão do potencial. En la Biblia hay varios ejemplos de ese potencial que está dentro de la persona. Por exemplo, se você olhar para a Bíblia, Deus achou um escritor e um líder escondido dentro de um assassino. Cuando ves en la Biblia, Dios ha descubierto un líder y un escritor adentro de un Um asesino. assassino que era um fugitivo, Un asesino que estaba huyendo, estava escondendo, se escondía, e esse homem era y Moisés. ese hombre era Moisés. Mas se você observar, Deus precisava achar o escritor que ia escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dios necesitaba buscar de ese asesino dentro de él, el escritor que iba a escribir Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. E aquele assassino escondia esse escritor lá dentro dele. Y el asesino, adentro de él estaba ese escritor. Dentro de um matador, dentro de um perseguidor, havia um teólogo e um missionário escondido. Adentro de un matador y perseguidor había un teólogo escondido ahí adentro. Esse matador era Saulo, mas dentro de Saulo tinha um apóstolo Paulo. Ese matador era Saulo y dentro de él estaba quien sería el apóstol Pablo. Por isso, não importa o país que você nasceu, não importa a cultura, o grau de educação que você teve, não importa a miséria que você sofreu, tudo que você aparentemente é, o importa é que o propósito dentro de você precisa se manifestar e sair para fora. No importa lo que eres ahora, lo que fuiste, lo que estabas, lo importante es lo que Dios puso adentro de ti, que eso salga y se manifieste para que sea lo que Él ha creado. Dentro de um pastorzinho de ovelha tinha um rei, tinha um escritor, um poeta, um músico e um líder. Adentro de un pequeño pastor de ovejas había un poeta, un escritor, un rey y un líder. Era Davi. Era David. Dentro de um pescador tinha o maior apóstolo que foi escolhido. Esse apóstolo se chamava Pedro. Adentro de un pescador estaba el más grande apóstol que fue elegido por Jesús, que era Pedro. Dentro de uma prostituta tinha uma missionária, e essa mulher era a mulher samaritana. Adentro de una prostituta había una misionera, y esa misionera era la mujer samaritana. Dentro de um homem velho que não tinha mais condições de gerar filho, já estava com mais de 70 anos, tinha o grande pai de uma nação que era Abraão. Adentro de un hombre viejo que no podía tener hijos, adentro de él estaba el padre de una gran nación, que iba a ser el padre de una gran nación, que es Abraham. Dentro de um trapaceiro, um enganador, havia um grande patriarca Jacó. Dentro de un trapaciero ladrón, había un gran patriarca llamado Jacob. Dentro de Adão, havia a grande raça humana, bilhões de pessoas escondidas dentro de apenas um homem. Adentro de Adán estaban billones y billones de personas escondidos dentro de él, y él era Adán. Dentro do carpinteiro de Nazaré, havia o rei dos reis e o senhor dos senhores escondido, que as pessoas não sabiam que ali estava o Cristo divino. Adentro del carpintero de Nazaret estaba el rey de reyes, señor de señores, el divino Dios estaba ahí adentro. O que atrai Deus, o que faz Deus ficar atraído não é a aparência das coisas, mas aquilo que a coisa vai se tornar. Lo que le atrae la atención de Dios no es la cosa en sí que es ahora, pero lo que esa cosa se va a tornar.
Deus colocou você aqui nesta manhã porque Ele quer despertar aquela pessoa que você vai se tornar, que você não se tornou ainda. Dios te mira esa mañana y Él te ve como la persona no que eres hoy, pero la persona que tú vas a cambiarse y tornarse. A outra pergunta importante é a pergunta do seu e do nosso destino, é para onde eu estou indo? Otra pregunta interesante es su destino, ¿para dónde estoy yendo? Qual é o meu futuro? ¿Cuál es mi futuro? O que vai ser de mim? ¿Qué va a pasar de mí? E a pergunta anterior vai ajudar a gente a responder essa outra pergunta, ou seja, a pergunta do propósito, do potencial vai ajudar a responder a pergunta do destino. O sea, la pregunta del potencial te va a ayudar a contestar la pregunta del destino. E a razão é muito simples, porque Deus não colocou o seu futuro longe ou distante de você. Y es interesante que Dios no ha puesto tu destino lejos de ti, Seu futuro dentro su de futuro dentro de ti. você. Mas o futuro está dentro de você nesse exato momento. Pero tu futuro está dentro de ti en ese momento, ahorita. Deus colocou o futuro de cada coisa dentro da própria coisa. Dios ha puesto el futuro de esa cosa adentro de la cosa. Quando você olha para uma semente de manga, você não vê apenas uma semente. Cuando ves una semilla de mango, no es solamente una semilla. Você está vendo dentro de uma semente de manga um pé de manga, uma árvore. Cuando ves ahí dentro de una semilla de mango, ves un árbol ahí adentro, en el futuro. Essa árvore, ela vai produzir muitas mangas e cada uma dessas mangas, cada uma delas vão produzir mais árvores ainda. Esa semilla va a producir un árbol que va a producir otras frutas y cada fruta va a tener semilla que va a producir otros árboles. Então, se você olhar para a semente de manga, você não vai ver o futuro dessa semente no futuro, mas você vai ver o destino dessa semente dentro dela naquele momento. O sea, cuando ves esa semilla no ves el futuro de ella, pero ves el propósito de ella en ese momento. Porque o potencial para ela se tornar o futuro dela já está dentro dela. Porque el potencial para tornarse el futuro de ella ya está dentro de ella. Então, o futuro não está na sua frente, o futuro está dentro de você. O sea, el futuro no está delante de ti, el futuro está dentro de ti. Aleluia. Quantos podem Aleluia. dizer amém por isso? ¿Cuál puede decir amén por eso? ¿Entendieron? Deus quer que você enxergue o seu futuro dentro de você, que vai ser desenvolvido se você perceber esse futuro. Dios quiere que tú veas tu futuro que va a ser desarrollado en ti, que está dentro de ti. Aleluia. Aleluia. Esse músico que você gostaria de ser, ele já está dentro de você. Ese músico que te gustaría de ser ya está dentro de ti. Uma vez perguntaram para um pastor aqui nos Estados Unidos por que ele gostava de treinar os meninos na escola bíblica dominical. Una vez preguntaron, pastor, ¿por qué te gusta entrenar a los niños que están en la escuela bíblica? E perguntaram por que você dá tanta atenção para as crianças e conversa muito com as crianças. ¿Y por qué das tanta atención a los niños y conversa tanto con los niños? Aí ele respondeu, porque cada criança é uma semente, Porque él dijo, cada niño es una semilla, que vai se tornar aquilo para a qual ela foi criada. que se va a tornar aquello para cual ella fue creada. De repente, ao pegar na mão de uma criança, eu estou cumprimentando o futuro presidente dos Estados Unidos. Quizás aquí, agarrando la mano de ese niño, estoy saludando el futuro presidente de Estados Unidos. Esse seu filho que você colocou no mundo, você não sabe qual é o potencial, qual é a missão, o que é que ele vai se tornar. Ese niño que tú has puesto en el mundo, tú no sabes la misión, el potencial, lo que él puede crearse. Os nossos antepassados, nossos avós não sabem nada a respeito do nosso potencial. Nuestros abuelos, bisabuelos no saben nada de nuestro potencial. Até mesmo muitas vezes os nossos pais não sabem aquilo que nós nascemos para ser. Hasta nuestros padres no saben lo que nosotros nacemos para ser. O professor da sua escola não conhece o seu potencial e muitas vezes ele até despreza você por isso. Tu profesor en la escuela no conoce tu potencial y quizás él hasta te rechace por eso.
Até mesmo dentro da maioria das igrejas é difícil descobrir qual é o chamado, qual é o potencial das pessoas. Hasta dentro da iglesia es complicado y difícil descubrir cuál es el potencial, el llamado de cada persona. Nós podemos muitas vezes estar sentado ao lado de alguém que vai trazer um grande avivamento mundial, ou vai ser um pastor, ou vai ser um grande líder, e nós não sabemos. A veces estamos sentados al lado de una persona que en el futuro va a tener un gran avivamiento y va a ser un gran líder, no sabemos. Então a nossa identidade, ela já foi traçada por Deus, o nosso destino já está todo programado por Deus. O sea, nuestra identidad ya está programada por Dios. Mas se nós não tivermos a revelação daquilo que nós nascemos para ser, nós seremos como uma semente que nunca se tornou uma árvore. O sea, si no sabemos lo que fuimos hechos para ser, es como una semilla que nunca se va a tornar en un árbol. E a coisa mais triste de uma semente é quando ela morre como uma semente, não como uma árvore. Y lo más triste de una semilla es cuando ella muere como semilla y no como un árbol. Você já pensou se Maria tivesse abortado Jesus? ¿Ya pensaste si María hubiera abortado a Jesús? Nós não teríamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? No tendríamos el Rey de Reyes, Señor de Señores. Já pensou se a mãe de Moisés tivesse abortado o Moisés quando nasceu? Imagínate si la mamá de Moisés hubiera abortado a Moisés cuando él nació. Nós não teríamos esse grande legislador, Moisés, que libertou o povo de Israel e escreveu os 5 livros da lei. No tendríamos el legislador Moisés que escribió 5 libros de la ley. Por isso que o aborto é um grande crime e é um assassinato diante de Deus. Por eso el aborto es un crimen, es un asesinato delante de Dios. Porque quando mata uma criança que está no ventre de uma mulher, está matando todo o potencial que Deus deu para aquela semente se tornar aquela árvore. Porque cuando está matando un niño dentro del vientre de la mujer, está matando el potencial que Dios ha creado para el futuro. Mas a nossa identidade, ela está relacionada com o reino de Deus. Pero nuestra identidad está relacionada con el reino de Dios. Mateus capítulo 25, versículo 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Mateus 25:34 dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venham benditos do meu Pai, venham possuir por herança o reino que foi preparado. Vengan benditos de mi Padre, poseer el reino que ha sido preparado para ustedes. Desde a fundação do mundo. Desde la fundación del mundo. E quando a gente olha para Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Y cuando vemos Efesios 1:4 dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Então a Bíblia diz que a razão para a qual Deus nos criou é porque Deus tem um reino e precisava de pessoas para realizar o reino dele na terra. O sea, la razón que Dios nos ha creado porque Él tenía un reino y necesitaba de personas para que estuvieran ahí en ese reino de Él. Aleluia. Aleluya. Primeira coisa que nós vamos observar que se você realmente tem a descendência da realeza, se você tem a linhagem do rei, do Senhor dos Senhores em você. La primera cosa que vemos que si tú tienes el linaje del rey, Señor de señores adentro de ti, você vai perceber que tudo na Bíblia faz sentido, porque a Bíblia é o livro que ensina sobre a nossa identidade de realeza. Vas a notar que todo en la Biblia hace sentido, porque la Biblia es un libro que habla de la realeza, de nuestra identidad. Por exemplo, se você não é uma pessoa nascida dentro da linhagem de reis e de realeza, o sea, si tú has nacido dentro de una familia que no es una familia de realeza, você nunca vai poder ter uma coroa na sua cabeça. nunca vas a poder tener una corona en tu cabeza. Mas a Bíblia fala, Pero la Biblia habla, vigia e guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. dice, guarda lo que tienes para que nadie robe tu corona. No sistema de reino, a coroa é um símbolo da realeza. En el sistema de reino, la corona es un símbolo de la realeza. Se você não é da realeza, você nunca vai poder sentar num trono. Si tú no eres de una familia real, nunca vas a poder sentar en un trono. Mas Jesus disse: aquele que vencer vai se assentar no trono comigo, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Pero Jesús dice, aquel que venciere se va a sentar conmigo en el trono de mi Padre.
Se você não é da realeza, se você não nasceu numa linhagem real, você não pode ter um rei como seu pai. Si tú no eres de familia real, no naciste en realeza, tú no puedes decir que tu papá es el rey. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus manda a gente chamar o nosso rei de nosso pai. Pero en la oración del Padre Nuestro, Jesús empieza hablando que Padre Nuestro que está en el cielo y dice que venga su reino. Aleluia. Aleluya. Se você não é da realeza, você não pode ser herdeiro de um reino. Si no eres parte, no naciste de una realeza, no puedes ser heredero de un reino. Mas a Bíblia deixa claro, venham possuir por herança o reino que já te pertence. Y la Biblia está clara cuando dice, venga a poseer por herencia el reino que está preparado para ustedes. O reino não é uma esmola, o reino não é uma coisa inventada por Deus de última hora. El reino de Dios no es una limosna ni algo que fue preparado por Dios así de instante. Mas o reino é um direito que os filhos do rei possuem. El reino es un derecho que los hijos del rey tienen para poseer. Se você não pertence à realeza, você não pode ser irmão do filho do rei. Si tú no perteneces a una realeza, no naciste en familia real, no puedes ser hermano del hijo del rey. Mas Jesus, a Bíblia fala no livro de Hebreus que Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. Y en Hebreos dice que Jesús no tiene vergüenza de llamarte de hermano. Quando Jesus se tornou homem, veio e tomou a natureza humana, ele nos recebeu como irmãos humanos dele. Cuando Jesús se tornó hombre, Él nos recibió como hermanos y hermanas de Él. Aleluia. Aleluya. Se você não tem a identidade da realeza, você não pode morar no palácio do rei. Si no tienes la identidad de realeza, no naciste en familia real, no puedes vivir en el palacio del rey. Mas a Bíblia deixa claro que a nossa herança futura, aonde nós vamos viver, é onde Deus vive, é onde Jesus vive. Pero dice muy bien que donde vamos a vivir es donde Jesús vive, donde Dios vive. Jesus disse, aonde eu estiver, eu vou levar vocês para estar comigo. Jesús dijo, donde yo esté, voy a llevarlos para que estén junto conmigo. É uma pena que a religião, ela atrapalha a gente compreender a nossa origem de realeza. Es una lástima que a veces la religión nos impide de conocer bien de realeza. Então você não é uma pessoa religiosa. Entonces tú no debes ser una persona religiosa. Você não é um assembleiano. No eres una de Asamblea de Você Dios. não é um metodista. No es un metodista. Você não é um presbiteriano. No es un presbiteriano. Você é filho do rei. Eres hijo del rey. Você nasceu para reinar. Naciste para reinar. Você está destinado ao reino. Eres destinado al O reino. reino está dentro de você. El reino está dentro de ti. Você tem o sangue, você tem o DNA do rei dentro de você. Tienes el ADN del rey adentro de ti. É uma pena que muita gente está tão presa à religião que elas não conseguem ver essa dimensão. Es una lástima que muchas personas están tan presas en la religión que no consiguen ver esa dimensión. Eu vou te dar algumas passagens bíblicas para a gente terminar e mostrar para você como a sua identidade de realeza está provada na Bíblia. Para concluir, te voy a dar unos pasajes bíblicos para probarte que tu identidad real está dentro de ti. E eu vou pedir para o menino lá do som colocar esses versículos ali na tela, por Y voy a gentileza. pedir que el muchacho Josué ponga los versículos en la pantalla. Enquanto ele vai colocando, nós vamos ler o ponto 2, aonde Jesus disse, quando vocês orarem, orem dessa forma, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na Jesús, terra como é feita no En céu. la oración dijo que venga su reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ya está aquí atrás. Aleluia. Está aqui? Ah, ok. Ok. O ponto 3 diz, nós somos da família do rei e por isso nós temos as chaves do reino do céu. Punto 3 dice que somos de la familia del rey y tenemos las llaves del cielo. Jesus disse para o apóstolo Pedro, eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Jesús dijo para Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos y todo que poneste de acuerdo aquí en la tierra será puesto de acuerdo en el cielo.
Usando a linguagem de reino, assim como as pessoas que moravam no Brasil antigamente, quando era a colônia de Portugal, eles estavam no Brasil, mas eles tinham toda a identidade do país que colonizou eles. En Brasil antes tenía un rey, el rey de Portugal, y las personas que nacían en Brasil, mismo que hubieran nacido en Brasil, tenían toda la cultura de Portugal, porque el rey estaba allá. Então, você está aqui no planeta Terra, mas a cultura do reino do céu está dentro de você. O sea, tú estás aquí en el planeta Tierra, naciste en el planeta Tierra, pero la cultura del rey está dentro de ti. Tem um versículo maravilhoso lá em Daniel, capítulo 7, 27, que me deixou muito impressionado. Daniel 7:27 es un versículo que me dejó impresionado. E esse versículo pode causar assim um espanto, uma admiração, até mesmo nas igrejas de hoje. Y te puedes, quizás te quede espantado, mismo en las iglesias de hoy día. Por exemplo, lá diz assim que o reino, o domínio e a grandeza, quer chegar aqui mais perto? Daniel 7:27. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Santo do Altíssimo. El reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de los cielos, y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel, que viveu vários séculos antes da chegada de Jesus, ele teve a visão do que vai acontecer no final da humanidade. Daniel, que vivió centenas de años antes de Jesús, él tuvo la visión de lo que va a pasar en el futuro de la humanidad. Quando Jesus vier para restaurar todas as coisas, ele vai tomar a sua propriedade de volta, o planeta Terra de volta. Cuando Jesús venga a reinar aquí en la tierra, él va a tornar de vuelta para sí todo el planeta Tierra para él. E o versículo diz que todo reino, todo tipo de governo, todo tipo de domínio, qualquer tipo de país, nação que estiver debaixo do céu, de acordo com o versículo, e toda a riqueza que tem dentro dessas nações, vão ser dados, vão ser entregues nas mãos dos filhos do Altíssimo. O sea, dice que todo el reino, toda la riqueza, todo lo que está hecho en la tierra va a ser entregue al pueblo de los santos del Altísimo. Aleluya. Isso significa que o nosso futuro na eternidade tem uma conexão muito forte com o planeta Terra. O sea, nuestro futuro tiene una conexión muy importante con el planeta Tierra. Porque quando Deus criou o planeta Terra, Deus já colocou o homem para um propósito dentro do planeta Terra. Porque Dios cuando creó el planeta Tierra ya puso el hombre con un propósito ahí para el planeta. E quando Jesus voltar, toda a intenção original de Deus ele vai colocar em ação e a igreja vai participar dessa administração no planeta Terra glorioso. O sea, cuando Jesús vuelva, la iglesia va a estar dominando y gobernando el planeta Tierra y es su propósito majestuoso. Agora tem outro versículo também no 7:18 que diz que os santos do Altíssimo receberão o reino. El mismo Daniel capítulo 7 versículo 18 dice, pues recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. É uma maravilha a gente saber que Deus não está preocupado com religião, Ele está preocupado com a nossa identidade de realeza. Dios no está preocupado con religión, Dios está preocupado con tu identidad de realeza. Agora, Jesus fala no ponto 6, aí Jesus está dizendo que assim como meu Pai me confiou o reino, eu também confio o reino a vocês. Ahí en el punto 6 dice que así como mi Padre me confió el reino, yo confío el reino a ustedes. Josué. Ele está dizendo, eu recebi o reino do meu Pai, Yo mas recibí agora el reino de mi Padre eu estou passando este reino para vocês. y estoy dando ese reino para ustedes. Quem pode dizer amém por isso? ¿Quién puede decir amén por eso? Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer graças a Deus? ¿Quién puede decir gracias a Dios? Quem pode dizer eu sou filho do rei? ¿Quién puede decir yo soy hijo del rey? Eu possuo toda a riqueza e abundância do meu rei, do meu Yo Pai. poseo toda la riqueza de mi Padre. Aleluia. Gloria a Dios. Aleluia. Não vou ler todos os versículos porque já estou terminando. No voy a leer todos los versículos porque hay muchos, estoy ya concluyendo.
Agora, no ponto 11 aí, se você puder dar uma olhada aí, no ponto 11 está dizendo assim que foi da vontade do Pai dar o reino para nós, para nos dar o reino dele. Foi desejo, foi do agrado. Deus se alegrou em transferir esse reino para nós. Fue la voluntad, el agrado, la felicidad de Dios dar ese reino para nosotros. Ele diz, não temais, rebanho pequeno, porque foi da vontade, da alegria do Pai dar o reino para vocês. No tengas miedo, rebaño pequeño, porque fue del Padre el gusto de concederles, de darles el reino. Agora, olha o que diz o verso seguinte, para a gente concluir. Olha o que diz o verso seguinte. Jesus está falando com os apóstolos, no versículo seguinte. Y el versículo siguiente, Jesús está hablando con los apóstoles. El hecho de que los apóstoles, hombres, se sentaron en tronos y juzgaron las 12 tribus de Israel. Mateos 19, 28 y 29. Jesús les respondió, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, cuando se realice la regeneración de todas las cosas, y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros te sentarás sobre 12 tronos y juzgarás las 12 tribos de Israel. Olha que coisa maravilhosa, está dizendo que os apóstolos vão se assentar em 12 tronos. Dice que los apóstoles se sentarán en 12 tronos E vão julgar as tribos de y Israel. van a juzgar las tribus de Israel. Também há muitos outros versículos na Bíblia, quando João chega no céu, ele encontra lá muitos tronos lá no céu. Y dice que Juan, cuando llega en el cielo, ve varios tronos en el cielo. E quando Jesus volta para a terra, vai haver muitos tronos aqui na terra. Y cuando Jesús vuelve a la tierra, dice que hay varios tronos aquí Porque en la tierra. eu e você, no versículo Gênesis de 1 e 26, fomos criados para exercer domínio sobre a terra. Porque tú y yo fuimos creados para ejercer dominio sobre la tierra. Aleluia. E eu Aleluia. quero terminar com o último versículo que fala qual é o tipo de mensagem que Jesus sempre pregou, que os apóstolos pregaram, a igreja pregou e nós devemos continuar pregando. Me gustaría para concluir el último versículo que dice el mensaje que Jesús predicó, los apóstoles predicaron y toda la iglesia tiene que seguir predicando. No ponto 14, versículo 24, 14, diz: E este evangelho do reino Y dice, y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. E termino dizendo para você que a palavra evangelho significa uma boa notícia. Y termino hablando que la palabra evangelio quiere decir buena noticia. A boa notícia a respeito do reino. La buena noticia sobre el reino. Que a mensagem de Jesus, ela era sobre a chegada de um reino. Que el mensaje de Jesús era la llegada del reino. E esse reino, como diz os fariseus, perguntaram, onde está esse reino? Y los fariseos preguntaron, ¿dónde está ese reino? Jesus, não procure o reino geograficamente, não procure em lugares. Jesús dijo, no procure el reino geográfico en lugares. Porque o reino, ele está dentro de você. Porque el reino está dentro de ti. O reino habita em você. El reino habita en ti. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. pero es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Então, quando você recebeu o Espírito Santo, ele trouxe o reino de Deus para dentro de você. O sea, cuando recibiste el Espíritu Santo, Él trajo el reino de Dios para dentro de ti. Porque agora você está conectado novamente com o reino que foi perdido lá no Éden. Porque ahora estás reconectado con el reino que ha sido perdido en el Edén. E quando Adão pecou, quando ele cometeu traição contra o governo do céu, Y cuando Adán traicionó el reino de los cielos, o que Adão perdeu não foi o céu. lo que Adán perdió no fue el cielo. Ele não caiu do céu. Él no cayó del cielo. Quem caiu do céu foi Lúcifer. Quien cayó del cielo fue Lucifer. De onde Adão caiu? ¿Y dónde Adán cayó? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, de onde Adão caiu? Pregúntale a la persona que está a la par tuya, ¿de dónde Adán ha caído? De onde Adão caiu? ¿De dónde cayó Adán? Se ele não caiu do céu, de onde ele está? Onde ele estava? Si no cayó del cielo, ¿dónde estaba él? Adão caiu da sua posição de corregente, de governador do planeta Terra. Adán cayó de su posición de gobernador del planeta Tierra.
Ele era um vice-rei na terra para governar o planeta. Era el vice-rey, podemos hablar así, para gobernar el planeta. Mas ele caiu dessa posição. Pero él cayó de esa posición. E todas as passagens bíblicas estão mostrando que Jesus veio para nos levar de volta para essa posição. Y todos los pasajes bíblicos muestran que Jesús ha venido para traernos otra vez para esa posición. A religião quer levar você para o céu, La religión quiere llevarte al cielo, mas o reino quer que você governe o planeta Terra. pero el reino está para que gobiernes el planeta Tierra. E é por isso que Jesus vai voltar de novo, Y por eso que Jesús va a venir, para que o plano original de Deus para que el plan original de Dios se cumpra. se cumpla. E ele disse no livro de Isaías: eu cumprirei toda a minha vontade. Y ahí dice en Isaías, yo cumpliré toda mi voluntad. Tudo que eu propus para o planeta Terra e a humanidade, eu vou realizar. Todo lo que me propuse para hacer, yo voy a realizarlo en el planeta Aleluia. Tierra. Deus Amén. abençoe todos vocês. Que Dios Amém? bendiga a todos ustedes. Amén. Aleluia. Vamos ficar Aleluya. em pé nesse Vamos a ponernos momento. parados ahora. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque Aplauda Ele é al rei. Señor. Él es el rey. Aleluia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Conceda-se à vontade. Se você sentiu que o Espírito Santo tocou no seu coração, quiser vir à frente para a gente orar junto aqui, pode vir. Se o Espírito Santo te ha tocado e quieres venir para orarmos Eu quero dizer juntos, para puede você venir. que você não veio aqui à toa. No viniste aquí Deus não por colocou nada. você no planeta Terra sem motivo. Deus não te ha puesto no planeta Tierra sin motivo. Deus não trouxe você para essa igreja sem uma razão. Deus não te ha traído a essa igreja sin razón. Deus sin quer motivo. despertar o potencial que Ele colocou dentro de você. Deus quer despertar o potencial que está dentro de ti. Ele quer revelar a sua verdadeira identidade. Quer revelar tu verdadeira identidade. Venha aqui à frente para a gente orar. Venga aqui adelante e vamos orar juntos. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha um problema financeiro, Quizás tenga un problema financiero, mas no reino não há falta de nada. pero en el reino no hay falta de nada. No reino não existe reis pobres e miseráveis. No hay reyes pobres y miserables. Todos os reinos são ricos e poderosos. Todos reyes son ricos y E poderosos. o nosso Pai é dono de todas as Y coisas. nuestro Padre es dueño de todas las cosas. Aleluia. Aleluia. Oremos agora. Oremos. Padre Santo, en tu presencia estamos, Señor. Oh, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, te pido, Señor, que tú puedas ayudar a mi hermana y mi hermana a entender, Señor, su lugar en el reino de Dios. Señor, que podamos entender nuestra identidad, que fuimos creados para gobernar y no para ser gobernados. Fuimos creados para dominar el planeta Tierra. Fuimos creados, Señor, con un propósito tuyo. Señor, aquí hay varias semillas aquí, Señor. Somos personas, somos semillas, y adentro de cada persona aquí, Señor, está el propósito tuyo que nos creaste, Señor. Señor, ayúdanos para que podamos estar en el centro de tu voluntad, para que podamos, Señor, hacer todo, Señor, no en parte, pero todo, Señor, el potencial que nos pusiste adentro de nosotros, que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos cumplir tu voluntad plena y completa en nuestras vidas y que podamos dar muchos frutos para ti. Ayúdanos, bendícenos, Señor. Oh, Padre Santo, te pido, Señor, que tú puedas revelarte, Señor, a cada cual aquí, revelar tu plan, revelar, Señor, tu propósito para cada cual aquí y que podamos estar en el centro de tu voluntad, agradándote en todo, Señor. Te pido, ayúdanos, bendícenos, danos una semana de victoria, una semana de bendición. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a cumplir nuestro propósito, tu propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Todos digan amén. Que Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús. Aleluya.